Pois é, quinta feriadou, né? E aí você com a gente, gentilmente, né? Aqui na sexta-feira, sempre um prazer. Ô, Fábio, o Alex estava falando aqui, inclusive, né? A gente estava comentando sobre esse recuo, embora o Ibovespa tenha recuado menos do que as bolsas globais, principalmente as bolsas americanas, a gente tem visto aí esse movimento de correção. Eu me lembro, né, lá no Liberation Day, quando a gente teve 20% de correção nos mercados, né, muita gente falando, puxa vida, vai ser o fim do mundo, é catástrofe e tudo mais. O investidor americano era o famoso caiu comprou, né, sustentou um pouco as perdas e depois foi recompensado com novas máximas históricas ali. A gente está num movimento parecido, a gente está num ambiente onde a cautela pode também acabar sendo recompensada, né, para quem acabar tentando buscar um pouco de oportunidade, ou está um pouco diferente, né? A percepção do investidor agora está um pouco diferente nesse mercado. Eu não acho que está diferente, Felipe, mas ela está mais barulhenta, porque no Liberation Days o foco era tarifa, o impacto disso na economia e tudo que iria acontecer por causa apenas das tarifas. Hoje nós temos uma gama de coisas acontecendo ao mesmo tempo que geram um pouco mais de incerteza e de cautela, e na verdade tiram o foco, porque por um lado todo esse barulho, por outro lado a gente está saindo de uma temporada de balanços recordes, e não só recordes em setor de tecnologia. Dos 11 setores da economia americana, 9 apresentaram lucros com crescimento de 2 dígitos nesse trimestre, mostrando que a dispersão de risco no mercado foi muito maior do que apenas concentração, óbvio, em tecnologia que brilhou. O problema é que a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso atrapalha um pouco porque gera muita incerteza. Porém, a gente tem visto um mercado mais cauteloso, mas mesmo assim ainda sem sinais de aversão a risco na bolsa em si. A gente tem visto outros ativos sofrerem mais do que a própria bolsa americana. Ô, Fábio, a pergunta que fica é, nem a Nvidia conseguiu sustentar, porque assim, entregou o que precisava, ou pelo menos um pouquinho acima do que era esperado, né? Nem isso conseguiu tirar um pouco dessa apreensão do mercado? Eu acho, Felipe, que a gente tem algumas variáveis importantes e uns fatores que acontecem ao mesmo tempo de um resultado extremamente robusto da Nvidia, com contratação futura muito robusta, mas, por exemplo, os recebíveis estão muito acumulados, e se não receber? E a gente teve uma coisa que aconteceu antes de ontem, que foi determinante também para gerar um pouco mais de peso para quem está mais negativo nessa história, que foi a OpenAI, que era a protagonista e que trazia muita euforia e demandava um monte de investimento. Quando a Google lançou o Gemini 3.0, o mercado viu que ela evoluiu muito, ganhou muito mercado, e a Google faz tudo in-house. Então, começam a falar, será que vai ter toda essa demanda se a Google vai ser a protagonista? Ela tem os TPCs dela e não vai demandar. Então, o mercado ele está desconfiado da quantidade de investimentos, o que, na minha opinião, o mercado está errado. Ele está superestimando uma coisa, uma bolha, que vai ser necessário muito investimento. Se você tirar a OpenAI do jogo e ficar só com Microsoft, Meta e o próprio Twitter, o X do Musk, são quase 500 bi de investimento nos próximos anos em infraestrutura de inteligência artificial. Por quê? Como foi na internet lá atrás, a gente não está falando de um player e todas as fichas vão ser para esse player, que seria, no caso, a OpenAI. Nós estamos falando de uma tecnologia disruptiva que está começando e que só vai crescer daqui para frente. Óbvio que exageros vão existir no processo, só que hoje esses exageros eles são muito mais apoiados em empresas que já entregam resultados extraordinários, que têm caixa, que têm capacidade de absorver isso, e que vai dar um jeito. O problema é que, ao mesmo tempo, isso a gente já falou aqui várias vezes, o que muito preocupa é que o mercado de crédito corporativo, por causa disso tudo, está extremamente alavancado, está extremamente fragilizado, com muita dívida emitida, o que pode bater no resultado das empresas para frente. Então, o mercado está tentando se antecipar, a gente tiver um problema. Porque quando você olha para a Nvidia em si,
não dá para achar uma vírgula ali que te desabone a capacidade que essa empresa tem de continuar crescendo num ritmo acelerado. Um dos analistas que cobre ela teve que levantar o ponto, mas veja bem, ela não está crescendo mais 200%, não, ela está crescendo 60% com margem de 75%, o que dá um belo de um espaço para ela surfar águas turbulentas.